Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você tem um link para você se cadastrar e poder jogar. Apesar do carnaval, dá para jogar tranquilo, sem problema, tem jogo rolando. Tava vendo ontem Real Madrid, Girona. Tinha jogo na Premier League, tem muito jogo acontecendo. Olha, não deixem de fazer suas apostas. A 1xBet paga bem, paga rápido. Empresa séria. Empresa que dá a você, no primeiro aporte que fizer, Ave Mais, como palavra para dobrar. Dobra e você, colocando qualquer valor, vai ter uma grana a mais. E ainda tem R$ 1.530 de bônus. É a 1xBet que, como eu disse, é uma empresa que patrocina grandes clubes e entidades esportivas, não tem erro com eles. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Domingão de carnaval, vocês podem ver, como eu falei na sexta-feira no News, eu estou num ambiente muito mais para descansar, estou num ambiente que eu respeito quem gosta da brincadeira, quem gosta de pular, já tive meu tempo, mas de qualquer forma é uma época para a gente sentar, refletir e poder analisar com calma as coisas que estão acontecendo. Quarta-feira já tem jogo. O Vasco ficou com os resultados no G4 do Campeonato Carioca. Portanto, tem uma semana importante que, dependendo dos resultados, se mantém, pode até garantir a ida para as semifinais do Campeonato Carioca. Sempre importante disputar, brigar por títulos. Isso traz a um elenco um DNA muito importante. E é sobre elenco que eu quero falar hoje. Porque a gente viveu nos últimos anos, e vem vivendo nos últimos anos, muita dificuldade em relação a time. Muita dificuldade em relação à formação de time. A gente já passou por momentos muito difíceis e eu quero dividir duas reflexões com você. Porque hoje falar do Vasco positivo, dizer que vai melhorar, você está passando pano. Se você diz que tá difícil, tá complicado, você é um cara que tá remando contra. Mas olha, não é tão difícil, não é tão complicado, não é tão, duro a tarefa que a gente tem. A gente já viveu coisas piores, torcedor. Sejamos um pouco mais realistas, nem otimistas, nem pessimistas. Fernando Miguel, Jordi, Gabriel Dias, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Castan, Ricardo Graça, Pikachu, Henrique, Danilo Barcelos, Andrei, Lucas Mineiro, Bruno Gomes, Léo Gil, Marcos Júnior, Richard, Raul, Vinícius, Thales Magno, Ribamar, Marrone. Olha, a gente já teve em campo, claro, o Nenê é uma diferença. E fora, Sapinto, Marcelo Cabo, Lisca, Ramon, Luxemburgo, Fernando Diniz. A gente já teve de tudo no Vasco. A gente já sofreu com tudo que se passa no Vasco. Olha, é muito claro isso. A gente já teve momentos de angústia e de dificuldade que a gente não tinha como repor. Veio a SAF no seu primeiro ano, que foi o 23, e vieram Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Piton, Jair, Orediano, Pedro Raul. Mas também vieram Robson, Bambu, a gente trouxe de volta o Andrei, a gente manteve o Alex Teixeira, a gente teve as permanências como titulares de Marlon e Peck, e aí no segundo semestre a gente traz Medel, Maicon, Paulo Henrique, Paulinho, Verrete, a gente traz o Paier como grande contratação, mas a gente também traz o Sebastião Ferreira, a gente mantém Miranda, Zé Vitor, essa galera que não agradou. A gente traz o Matheus Carvalho, que é um jogador desconhecido. A gente traz Juan Cruz. A gente traz Carabarral. Então, são momentos também duros. Mas o que eu quero colocar para você é que a perspectiva é muito melhor, porque o buraco é menor do que era. Quando o Vasco fecha a Série B do Campeonato Brasileiro de 22, e aí eu vou respeitar quem acha, eu acho que aquele time que foi quarto colocado, sofrido na Série B, precisando ganhar do Ituano na última rodada para subir para a Série A, não tinha mínima condição. Thiago Rodrigues podia ser um terceiro goleiro. Anderson Conceição poderia estar entre os 6 zagueiros do Vasco. Vamos colocar aqui o Yuri Lara, poderia estar ali no elenco hoje. O restante não, gente. Nenê tentou ainda com 38, 30, não deu.
Não dava mais, não tinha mais condição. Então você precisou fazer um elenco de 20 jogadores novos. A tarefa mais árdua, a tendência a errar maior, mas a gente montou uma base que foi reforçada no meio de ano com Verratti, com Medel, com Paulinho. E essa espinha dorsal foi mantida para o ano de 24. A gente tem Léo Jardim, Léo, Piton, Medel, Maicon, Puma, Paulo Henrique, Paulinho, Payet, Verratti. Mas a gente perde, claro, e muito, na situação do meio de campo, que a gente perde Marlon vendido, Paulinho e Jair lesionados. A gente perde o Peck na frente, que é um jogador que eu não sou tão fã assim, mas pelos números mostra que evoluiu, fazendo gols, competitivo, mas não acho que possa ser protagonista dos protagonistas no Vasco. E há uma necessidade de reforçar o time, mas em setores menores. O que eu quero mostrar para vocês é que há perspectiva. Essa situação de incongruência, de dificuldade, de ajuste de peças, de um dar um ok para o outro, um ajudar o outro, como eu falei no comentário de ontem, precisa ser feito, precisa ser ajustado para que o Alexandre Matos possa realizar o seu trabalho e que Ramon Dias e Emiliano, que são os grandes nomes desse Vasco de hoje, possam também não precisar ficar chorando toda hora migalhas. A gente tem um bom time, o que falta é elenco. O time do Vasco de hoje, como era o time do Vasco do ano passado, o time do ano passado foi melhor do que o anterior, melhor do que o anterior. E está aqui a prova de jogadores que nós tínhamos até 2022, gente. Então são dois aspectos. A SAF melhorou o futebol do Vasco, não há discussão, pelo menos em termos de qualidade. A gente hoje contrata um jogador do Benfica, se ele é bom ou não, se ele vale ou não, é uma outra discussão. Antes, a gente buscava um jogador que estava na reserva. A gente tentava um jogador que era reserva do reserva. Hoje, bem ou mal, a gente está trazendo o João Vitor, que também não estava jogando no Benfica, mas foi um jogador que foi jogar na Europa, a mesma coisa o Adson. E eu não vou discutir aqui, eu já disse que eu não acho que sejam grandes reforços, mas o que eu estou dizendo é que a perspectiva é melhor porque o buraco não é tão grande. A gente tem um elenco bom, a gente tem, na verdade, um time bom. A gente tem a necessidade do elenco porque a gente ganhou um buraco, um rombo no meio de campo, além de ter perdido também no ataque o Gabriel Peck. A gente precisa de um reserva para o Verratti, a gente precisa de um jogador de lado de campo que contrataram o Adson, vamos ver. A gente tem esse rombo com 3, Jair, Paulinho e Marlon de fora. A gente tem um volante somente, o Zé Gabriel. Agora o Galdames dá um recado legal contra o Audax. Tá chegando o Sforza. São situações que a gente precisa ter cuidado para analisar. É claro que hoje é angustiante ver o time do Vasco, da necessidade do Vasco. Mas, gente, a cada ano o buraco vai diminuindo. De 20 a 22 jogadores do ano passado, hoje a gente está falando de 5, 6. A gente está falando de uma necessidade menor. Então é uma questão de ajuste. A esperança que dá é essa. A gente tem um treinador mantido. O elenco precisa ser reforçado em peças como Keller e Vitor Luiz, que vieram para compor. A gente precisa de um cara do lado ali para estar incomodando o Verratti. A gente precisa de atacantes fortes pelo lado, ou pelo menos um atacante que vá dentro. Vou dar um exemplo aqui do Bruno Henrique, vou dar um exemplo aqui do John Arias, ou de um Keno do Fluminense, ou de um Vitor Sá que está saindo do Botafogo. Tá aí um bom nome. Eu pegaria jogadores assim, que entreguem o lado do campo, mas que entreguem gol e que possam deixar menos sobrecarregado o Verratti. E no meio, para mim, é claro, a gente precisa de alguém para ajudar o Payet e que possa complementar ali a ausência talvez de um grande volante. O Zé Gabriel tá ali, mas não é um jogador ainda, né? É isso. A perspectiva é melhor. A chance nossa esse ano é melhor. Que os homens possam se ajustar para a gente fechar esse elenco, para a gente trazer essas 3 peças. Um meia, um atacante de lado e um reserva para o Verratti. E depois a gente vai complementar esse cardápio no meio do ano na janela. Tá bom? Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos de hoje. Eu volto amanhã à noite na live tradicional com o Jean, com a rapaziada. Amanhã de manhã quem vai estar aqui é o Jean Faísca. Bom domingo para todos e nunca se esqueçam,
Quarta-feira de cinzas não é final do mundo. Se cuidem. Um abraço, tchau.